Boa tarde, Golden Setters, começando a semana do dia 12 de junho de 2023, com a Cabizoc por aqui com a gente para analisar tudo sobre a edição masculina da Liga das Nações. E amanhã, hein, Cacá? Amanhã começa a etapa de Brasília, finalmente. Boa tarde. A etapa que todo mundo estava esperando com tanta ansiedade. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Golden Setters. Está aí, né? Mais uma etapa. O bom da Liga das Nações é que a gente não fica sem assistir voleibol. Dá aquela ressaca na segunda, mas terça já tem jogo. A gente tem um dia de folga, né? Para relaxar, para pensar em quais jogos fazer a nossa programação da semana. Aí depois volta tudo de novo. Mas vamos lá para a nossa vinheta e a gente já começa o Mais Vôlei, por favor, de hoje. Cacá, mas é um formato bom esse, né? Lembra quando teve uma edição que os jogos do feminino eram junto com o do masculino, era um monte de jogo por dia? Você lembra disso? Acho que assim dá para desfrutar um pouco mais da competição. Exatamente. Acho que eles encontraram a fórmula ideal não só para quem assiste, como também para os atletas, né? Porque eles têm um espaço maior de treinamento, de recuperação das viagens, mesmo os jogos durante a semana têm uma quebra. Achei bem interessante. E outra coisa também que eles acharam a fórmula, Vanessa, você lembra que eles se preocupavam em colocar os times numa sede e fazer com que todos jogassem contra todos, né? Agora não precisa. Você tem mais times, mas que não jogam todos contra todos. Acho que eram 4 times, não eram antigamente? Em cada chegou a ter 4, chegou a ter 6, um monte de formato. Acho que agora encontraram o ideal. Muito legal mesmo. Aí teve essa questão, né, de as duas edições serem uma em cima da outra. Teve algum ano que foi assim. E você gostava do formato da Liga Mundial com o Grand Prix? Primeiro era a Liga Mundial, aí depois que acabava a Liga Mundial, começava o Grand Prix. Não gostava, não. E fiz parte, né, dessa loucura que era você viajar de um lado para o outro, cruzar o mundo, de repente você estava na Europa, estava na Ásia, voltava para a América. E eram 2 jogos no final de semana, você gastava muito com esse trânsito, não conseguia treinar direito, às vezes precisava chegar antes por causa do fuso horário, não conseguia uma adaptação razoável, porque era pouco tempo. Então, eu acho que agora... E outra coisa, né, Vanessa? Se a gente pensar o feminino para o Brasil, por exemplo, né? Nós jogamos no Japão, voltamos para casa, tivemos uma semana de descanso e de treinamento, vamos jogar em casa e vamos ficar mais uma semana em casa. Então, são 3 semanas que o Brasil fica aqui, treinando, jogando, e para a seleção brasileira isso é ótimo, porque a carga de treino é muito maior. É diferente você chegar num país no exterior e você precisar depender deles para conseguir horário de treinamento, para conseguir academia, nem sempre é perto. Não tem aquele negócio de, liga para alguém e fala assim, olha, eu preciso treinar hoje um pouquinho mais tarde do que a gente tinha combinado. Não, é aquele horário, se você não chegar, acabou, e treina, né? Então, para a seleção feminina, ficou muito boa esse encaixe aí em Brasília por causa dessas 3 semanas que se acumulam. A masculina, no caso, não vai jogar em casa, né? A seleção do Renan Dalzotto joga na próxima semana na França e depois vai para a Ásia, nas Filipinas. Eu estava vendo aqui, viu, Cacá, que o último jogo da seleção feminina na Liga das Nações foi agora há 10 dias, dia 4. 10 dias, porque é dia 14 que elas voltam a jogar em quadra. Em 10 dias, a gente tem que pensar na viagem de volta do Japão, jogar em Nagoya, tem uma viagem gigantesca, né? Muito grande, muito longa para se fazer. Tem um fuso também, é difícil você se adaptar ao fuso. Em 10 dias dá para voltar bem para a Liga das Nações? Dá para voltar muito bem. Hoje existem mais recursos, né, para você combater o jet lag, que é o efeito do fuso. E as jogadoras puderam se recuperar também, né, Vanessa? A gente vai ter aí o retorno de jogadores que a gente está louco para ver jogar, né? E que tiveram o tempo de descanso, tiveram o tempo de adaptação. Essa semana aí eu acho que a gente está com uma expectativa muito boa aí para começar logo e a gente ver como que se saem essas estrelas aí.
O Cacau, o seu áudio está picotando um pouquinho, mas acho que tá, o pessoal está conseguindo entender aí bem sobre o que você está falando. Para o Alexandre, deu super certo para os fãs de vôlei dessa forma, na Liga das Nações, para os fãs, para a imprensa, né? Que muitos jogos também fica difícil para a gente acompanhar. E aí você acaba tendo uma semana toda cheia de vôlei, só segunda-feira, que é o dia do descanso. Celso Takimoto, que é membro do nosso canal, um beijo, Celso. Vanessa, assisti ao vivo ao jogo entre Estados Unidos e Canadá. Que alegria poder ver Christensen, Anderson e Schode jogando. Ele deu sorte, o Celso deu sorte, porque o Canadá e os Estados Unidos colocaram força máxima. Vamos falar sobre isso, Cacá? Vamos falar sobre a edição masculina da Liga das Nações, já que o Celso tocou aqui no assunto masculino dos Estados Unidos. Kaká, esse time não vem de bons resultados, né? Claro que o naipe masculino, como a gente sempre lembra, é muito disputado. Tem ali 7 seleções brigando pelo título. Você pode terminar em primeiro, como pode terminar também em sétimo. Mas eles caíram na primeira fase dos Jogos Olímpicos de Tóquio, estavam no grupo da morte e caíram nas quartas de final do Campeonato Mundial. Estão falando aí dos 2 principais torneios que aconteceram nos últimos anos. Essa geração, você acha que ainda pode trazer resultados aos Estados Unidos com esses veteranos e com aquela nova safra que a gente viu jogando ontem contra o Brasil? Impressionante como a seleção masculina ela não tem as mesmas facilidades da feminina norte-americana, porque são poucos valores realmente com nível internacional para manter os Estados Unidos entre os melhores. A gente tem o Christensen, que é um levantador fora de série, no auge da forma técnica, né? Que um levantador, quando chega próximo à casa dos 30 anos, quando ele melhor pode desempenhar a função. Tem o Anderson, que já está chegando ali no finalzinho da carreira, talvez chegue até Paris, dificilmente continue. E a gente tem, fora esse que a gente está vendo aí, uma carência muito grande de ponteiros, né? Então, eu acho que a grande dificuldade que a seleção norte-americana masculina está vivendo, Vanessa, é a ausência de ponteiros de nível internacional. E é isso que está trazendo muita dificuldade para o time jogar, né? A gente sabe que essa função hoje é muito delicada, muito difícil e muito importante para qualquer equipe masculina que queira brigar, né, nesse cenário que está tão equilibrado, tão disputado. E aí os Estados Unidos não têm o mínimo necessário para avançar de fase, como você já elencou aí algumas competições que ele ficou fora, e tem uma desconfiança dos próprios norte-americanos em relação às possibilidades dessa equipe, da maneira como está organizada, como está montada, com o que tem disponível. E isso acaba atrapalhando bastante também, né? Acho que a saída também está bem carente ali de bons jogadores, né, Cacau? Rafa Soares fala assim, com a chegada do oposto porto-riquenho Gabi Garcia, os Estados Unidos virão fortes ano que vem. Ele está cumprindo o prazo de transferência da Federação Internacional. Cacá, falamos um pouquinho dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foram os adversários do Brasil ontem, mas vamos falar, dar aquele famoso overview da primeira semana da edição masculina. O que você achou dessa primeira semana? Na semana passada eu te fiz essa mesma pergunta sobre a edição feminina e você falou sobre a ausência, né, em razão do calendário, das grandes atletas nas principais seleções do feminino. Acho que no masculino aconteceu isso também, né? A mesma coisa, Vanessa. Algumas seleções com vários e importantes desfalques, né? A seleção francesa sentiu bastante, ganhou apenas uma partida. A seleção iraniana, que é uma seleção forte, principalmente em início de temporada, né? A gente sabe o trabalho que o Irã dá nesse início, quando não chega na reta final, né? Quando não precisa separar os vencedores, né? O Irã vai muito bem enquanto não está para decidir. Os meninos não... dos homens, né, Cacau? Os meninos os meninos dos homens. E o Irã também teve uma primeira semana muito fraca, né? A Sérvia veio com uma seleção totalmente reformulada, uma seleção muito jovem, uma seleção imatura, mesmo assim conseguiu vencer 2 partidas. A mesma coisa da Itália, a Itália toda modificada, e dentro do que a gente está acostumado a ver também, né? Tanto no feminino quanto no masculino, a Itália
vai avançando, vai evoluindo de acordo com o nível que os atletas têm de descanso e de adaptação ao novo ciclo. E, mesmo assim, Itália e Sérvia ganharam 2 partidas, é importante ter esse respiro. E aí eu vou fazer um paralelo com o feminino, né? O time da Sérvia e da Itália no feminino vão ter sérias dificuldades para conseguir se classificar, porque você começar uma primeira semana com 4 jogos e muito atrás dos outros, você fica com a corda no pescoço e não consegue entrosar a equipe titular, por melhor que ela seja, em uma semana. E aí você corre o risco de precisar de da última semana para definir classificação. E aí não vai ter mais chance, né? Então, eu vejo aí o sinal amarelo acendido para a França. A Itália, a seleção masculina da Itália, conseguiu 2 vitórias. Isso pode facilitar um pouco a vida mais para frente, quando os principais jogadores forem incorporados à equipe. E aí o Brasil, a Eslovênia, e os Estados Unidos e o incrível Japão, né, que é talvez o que esteja jogando mais, que conseguiu 4 vitórias, único invicto da primeira semana, tenham saltado muito na frente dos outros. Então, fazendo um balanço assim das chances de cada um, de como eles se portaram e o quanto eles conseguiram ganhar em termos de pontuação nessa primeira semana, eu acho que essas equipes acabam saindo na frente. E as outras vão ter mais dificuldade, porque a França voltando inteira, a Alemanha, que eu vejo também com possibilidade de evoluir, a Argentina, que jogou inteira também, conseguiu 3 vitórias, o Brasil, que apesar de ter tido alguns desfalques, ainda conseguiu uma ótima campanha. 3 vitórias não era o que a gente estava esperando, né? A gente já esperava até que fosse uma boa projeção 2 vitórias, e acabou acontecendo que nós tivemos quase 4 vitórias. Da Itália, né, Kaká? A Itália masculina. A Itália ainda tem os medalhões para chegarem aos campeões mundiais, mas a Sérvia está nesse processo de renovação para ver se encontra uma seleção vitoriosa, como foi aquela seleção da era do Milinkovic, né? Porque a geração recente aí do Podraskanin, do Atanasievich, não teve bons resultados em nível mundial, só em nível. Eu estava falando sobre como pode ser difícil para a Sérvia, a Itália, eu digo no feminino, né, se classificarem, já que elas estão com 4 derrotas nas costas. Eu resolvi trazer aqui, olha a mensagem aí do Vitor, ele falou assim: em 2001 a Rússia, se não me engano, ficou fora das finais justamente por começar com o time C deles. É até estranho ver Rússia, né, porque faz tanto tempo que a gente não vê a Rússia em quadra. Mas olha só, deixa eu só trazer aqui, a gente já entra, Kaká já vai analisar melhor aí a primeira semana do masculino. A Tailândia foi a última seleção a entrar nas finais do ano passado, de 2022. Ela entrou com 5 vitórias, isso significa que tem 7 derrotas. É isso, né, Kaká? Porque cada seleção faz 4 jogos na semana. Então, isso, exatamente. Claro, depende se a edição for mais equilibrada, mas se for dentro desses números, a Sérvia e a Itália ainda podem se recuperar, porque elas têm, no momento, 4 derrotas, né? Perfeitamente. Só precisa ver os adversários, se eles vão estar à frente ou se vão estar atrás, né, Vanessa? Porque o ideal seria que, eu agora não sei de cabeça a sequência de cada uma dessas seleções de jogos, mas seria que você pegasse quem estivesse à frente. Porque se você passar a enfrentar só quem está atrás, você não ganha ponto em cima de quem está, que pode se classificar no seu lugar, né? Você só vai somando pontos, como também quem está na frente vai somando pontos. Então, a organização da tabela acaba sendo importante para determinar os classificados. Deixa eu só fazer uma correção. No feminino, a Itália já conquistou uma vitória. A Sérvia que está com 4 derrotas. Kaká, vamos falar de Brasil, então. Você já fez um balanço aí sobre a primeira semana, já falou um pouquinho dos Estados Unidos. Falar do Brasil, né, que chegou lá um pouco com desconfiança em relação ao elenco que o Renan Dalzotto escalou, sobre os amistosos que fez com o Canadá também, que
não conseguiu assim, grandes resultados. O que você achou dessa seleção masculina? Te surpreendeu? Foi acima do que você esperava? Vanessa, a gente tem que ponderar aí um monte de coisa, né? Todas as equipes não estão no melhor da sua forma, todas elas estão se adaptando à competição, todas elas vêm uma temporada de clubes muito desgastante, muitas delas não se apresentaram completas. Os Estados Unidos, por exemplo, quando enfrentaram o Brasil, colocaram praticamente o time reserva, as principais peças não atuaram. Então, o Brasil, na verdade, eu acredito que ele não foi tão testado, né? Não dá para a gente chegar e falar assim, o Brasil vai brigar pelo título, o Brasil vai brigar nas finais, porque a gente não teve esse parâmetro do outro lado. E o Brasil também vai evoluir, o Brasil também vai crescer, mas precisa ver se os nossos principais adversários, como eles vão estar, como eles vão entrar em quadra com as suas forças máximas. Esse é o parâmetro que a gente precisa ter para a gente fazer uma avaliação mais real do Brasil, né? Em relação à primeira semana, com todas essas ponderações, com o que se apresentou, eu fiquei muito satisfeito, porque eu vi, considerando, né, todas essas dificuldades de entrosamento, de volume, que não aparecem numa primeira semana de competição de uma maneira muito clara, eu vi o Brasil mostrando garra, mostrando vontade, mostrando volume de jogo. Eu gostei das mudanças que o Renan fez. O Renan, ele mudou o parâmetro que ele tinha para definir os times, né? Então, ele tinha, até o ano passado, uma ideia muito clara de quem ia jogar e pouco se mexia nessa estrutura. E, ao contrário do que aconteceu a temporada passada, o Renan já começou mexendo bastante. Ele não esperou para mexer. E ele foi muito criticado nos 2 anos anteriores exatamente por essa demora, né, em trocar, em perceber o jogo e tomar as atitudes que precisavam ser tomadas, tanto em substituições, orientações táticas. E eu acho que ele mostrou nessa primeira semana que esse pensamento diferente dele pode render muitos frutos para o Brasil, né? Muita coisa positiva. E essas mudanças, elas foram responsáveis, ao meu ver, para a vitória, principalmente contra a Argentina, né? Se a gente não tivesse as alterações que foram feitas, os reservas entrando tão bem, a gente não teria o resultado que a gente teve. O jogo contra Cuba também foi equilibrado, foi um jogo decidido em detalhes, erramos para caramba, não podia errar tanto, tem um monte de coisa a se considerar, mas a gente teve também jogadores entrando e dando conta do recado, né? Então, eu acho que isso é um ponto altamente positivo. É um time que está disposto a crescer, sabe das dificuldades, mas tem peças que estão sendo mais úteis do que foram em anos anteriores. O Honorato, por exemplo, pela primeira vez, ele teve a convocação e teve a oportunidade para jogar. E teve a chance de mostrar o quanto ele pode ser importante. O Honorato foi fundamental para a vitória contra a Argentina. Se ele não tivesse entrado tão bem quanto ele entrou, o Brasil não teria reagido da forma como reagiu. O Abuba, ele entrou no lugar do Alain e entrou nas inversões com muita personalidade, com muita vontade, mostrando que não é só um oposto para ficar ali na reserva, não. É um oposto que, se precisar, vai ser titular, como foi em alguns sets, como foi no jogo contra Cuba, né, que ele começou a partida, não, que ele entrou no lugar do Alain. O Abuba entrou devido à contusão Cuba como titular. Isso, titular, exatamente. E aí ontem, contra os Estados Unidos, o Alain já voltou como titular. Isso, o Abuba entrou contra a Argentina no 4º e no 5º sets, né? E o Alain jogou ontem contra os Estados Unidos, isso mesmo. Outro ponto positivo foi o Judson, né? O Judson também foi outro. Pô, o cara está estreando em seleção. É difícil você ver um jogador com rendimento tão bom estreando.
Normalmente ele está tímido, você até, quando entra, você fala assim, se fizer mais ou menos aí, tá bom. O Judson, Vanessa, bateu 12 bolas. Sabe quantas ele pôs no chão? 12 ontem, 100% de aproveitamento de ataque. E esse foi um outro ponto positivo, o aproveitamento dos ataques pelo meio. O Brasil usou muito bem isso, né? Então, eu acho que é uma estratégia que pode crescer, pode evoluir. A única... daqui a pouco eu vou entrar em quem não me agradou muito, né? Mas completando aí do que eu fiquei feliz, a entrada do Bento, né? O Arthur Bento entrou mais do que ele entrou no Minas, por incrível que pareça, né? E entrou em ele só entra em situações... roubada, né, Kaká? É só em roubada. Então, mas ele vai criando casca, né, Vanessa, com isso. Entrar no contra Cuba, como ele entrou, e o Brasil chegou a fazer 13 com ele em quadra, né? Ele rodando bola. Então, eu vejo com muito bons olhos esse aproveitamento do Arthur Bento numa condição que ele talvez não teve nem no clube, né? Você imagina você ter oportunidade na seleção principal de entrar num jogo contra a Cuba precisando reverter um placar, né? Então, está sendo muito bom para ele. Eu acho que é um ponteiro que vai fazer parte das próximas seleções. É um nome que a gente precisa tratar com muito carinho. E só completando, 2 jogadores que, fora essas surpresas, né, desses 4 que eu relacionei, 2 jogadores que mostraram que são pontos de apoio da seleção brasileira, o Lucarelli e o Alain. Seguraram a onda nos momentos mais difíceis, eram eles as válvulas de escape, deram conta, tiveram uma eficácia muito grande, tiveram liderança, assumiram responsabilidades. Então, esses 2 jogadores completam aí as minhas observações positivas nessa primeira semana da seleção. Kaká já fala então dos pontos que ele não curtiu tanto. Eu vou ler a mensagem do Vitor, que eu estava rindo aqui sozinho. Olha só. Considerando que o Brasil estava perdendo da China no passado, neste momento, para mim, neste ano o Brasil está bem melhor. Vocês não prestam. Um beijo, Vitor. Isadora falou que o Russell defalca 70% dos Estados Unidos. Acho que não é muito não, hein, Isadora? Os 2 maiores gênios do time dos Estados Unidos, né, os 2 grandes craques da equipe, o Anderson e o Christensen, ficaram fora aí da partida com o Brasil. Eu achei interessante essa pergunta do Francivan, Kaká. O fato de o ciclo ser apenas 3 anos até Paris já está impactando na formação das equipes e seleções? Francivan, muito bem observado. Tá sim, porque a gente tira praticamente aquele ano do descanso, né? Que muita gente acabava a Olimpíada, falava assim, preciso de um ano sabático aí para recompor as energias, ficar mais com a família, e esse ciclo não teve. Esse ciclo começou do segundo, e o segundo é a estruturação do time para a Olimpíada. É quando você convoca mais gente do que o normal para ver quem vai ficar, né? E aí a gente já teve um encurtamento disso. Tanto que o Brasil, nós estamos há 1 ano, ele já fez essa mesma preparação ano passado. Se a gente pegar o retrato, né, de convocação, de participação, de chance, a gente já tem o que em 2022 a gente teve. Né? São os mesmos jogadores tendo as mesmas oportunidades e precisando ganhar. Então, não tem muito tempo mesmo. Quem teve uma base mais forte acaba saindo à frente. Né? E se a gente pensar, não tem nenhuma seleção que se reformule totalmente dessas grandes que estiveram sempre à frente. Então, o que poderia ser uma vantagem para o Brasil, apesar de ser um time mais envelhecido, já não é mais comparando com todos os outros que vão manter a base também. Acho que para Los Angeles a gente vai passar por esse processo, né, Kaká? Muita gente saindo. Kaká, eu vou te fazer uma pergunta agora do Jorge Suíça. Ele pergunta sobre o Honorato no último jogo, mas vamos falar do Honorato. Você comentou sobre a importância dele contra a Cuba, né? Vamos falar num todo, conjunto da obra na primeira semana em Ottawa. Tá, do Honorato, né?
Isso, então vamos lá. Jorge, tudo bom? Eu gostei da presença do Honorato porque, na verdade, foi a primeira oportunidade real que ele teve na seleção brasileira. E ele entrou e ele resolveu, ele deu para a seleção o que a seleção precisava dele naqueles momentos. Só que o Honorato, ele tem um limite, uma limitação. Ele não é um jogador com característica internacional, um jogador de nível internacional, né? E o Honorato, eu acho que ele vai até um certo limite e dali ele não passa. E o que a gente viu foi que ele deu tudo que ele podia, mas em alguns momentos ele não podia dar mais nada, porque era tudo que ele podia dar. Então, como a Vanessa falou, a hora que você separa os meninos dos homens, tem uma hora do jogo que é para aqueles que estão um nível acima do Honorato. E aí ele não pode contribuir, percebe? Então, esse era o momento que a gente precisava ter alguém para chegar para o Honorato e falar assim: Honorato, valeu, agora vem para cá, que é a hora do Leal decidir. Né? Os Estados Unidos, a gente foi falar: ó, agora é a hora do Anderson. Vai para a Polônia, agora é a hora do Semeniuk, do Kurek, agora é a hora do Ngapé, agora é a hora do Patry. Né? Então, todas as seleções têm esses jogadores que eles podem ir muito mal, mas vai chegar a hora decisiva que são eles que vão decidir. E o Honorato não tem essa característica. Mas a gente precisa considerar o Honorato, talvez, como uma peça importantíssima. E comparando com o que o Adriano jogou, se a gente pensar que Lucarelli e Leal são os titulares, talvez o Honorato seja muito mais útil do que o Adriano nesse momento. Né? Então é disso que eu estou falando. E é então, isso, nesse Jonatas. momento, você levaria o Honorato, por exemplo, para ser o quarto ponteiro do Brasil. O saque dele tem entrado bem, né? E o fundo de quadra também, ele Isso, dá uma estabilidade. isso, Mas, isso. pensando em Adriano, que pode chegar a esse nível que a gente espera dele, será que não é melhor investir no Adriano, Kaká? Porque o Adriano tem esse potencial físico para ser um dos grandes ponteiros do mundo? Então, olha a situação, né, Vanessa? Porque aí a gente vai entrar com um monte de opinião que a gente tem que considerar fundamentada, né? Cada um aqui que está assistindo vai ter uma ideia sobre isso. Você vai para a Olimpíada, quem você leva? Quem está melhor no momento ou pensando na próxima Olimpíada? Você vai levar um Arthur Bento ou você vai levar um Honorato? Você vai levar um Adriano ou você vai levar um Lucas Ló, né, que não está nem chamado, mas era a mesma situação alguns anos atrás. Você precisa pensar, você precisa pensar. É válido, eu acho que é válido investir, é válido você dar oportunidade, mas eu sou contra, por exemplo, você levar alguém para uma Olimpíada em que ele vai ficar no banco assistindo. Isso não dá bagagem para ninguém. Tirar foto na Vila Olímpica com ídolos do tênis, do atletismo, não vai fazer de ninguém, não vai dar experiência olímpica para ninguém. Você precisa jogar, você precisa ter condições de jogar e de contribuir. Então, se eles estiverem no nível técnico que possa contribuir para a seleção, eu acho que tem que ir. Agora, se não estiver, você tem que dar lugar para outro. Fica do ciclo olímpico todo, você fica até o último momento, até o último jogo da Liga das Nações. Agora, meu filho, você não atingiu o nível que precisa para ser um atleta olímpico. Rema aí, vai treinar, vai se aprimorar. Em Los Angeles, daqui a 4 anos, você está no ponto de ser um atleta olímpico. Né? Levar para ficar no banco e falar que ganhou experiência é conversa para boi dormir. Jaime, acho que a grande surpresa foi o Honorato, sim, mas ainda não me passa uma segurança, não. Só o tempo vai dizer. Kaká, ainda sobre essa questão dos ponteiros, né, que acho que é a posição que a gente fica mais preocupado ali na seleção brasileira, para você, hein, quem fez mais falta nessa primeira semana do Brasil em Ottawa? O Leal, o nosso ponteiro titular, ou o Lucão, central também? Eu vou falar agora supostamente titular, porque o Judson provou que está na briga. Então, Vanessa, aí eu entro naquelas minhas, entre aspas, decepções da primeira semana, né? Eu acho que faltou um segundo central. O Flávio não foi tão bem, o Otávio não foi tão bem, né? Em alguns momentos tiveram
boas atuações, mas em outras não, principalmente o Otávio, né, sofreu bastante contra os Estados Unidos, que é uma equipe que joga taticamente, e o central precisa saber jogar taticamente, senão ele não consegue. E o Otávio está tendo até mais dificuldade do que o Flávio. E aí eu acho que o Lucão fez falta, né? Porque o Lucão é um jogador respeitável, é um jogador experiente no nível internacional, e eu acho que o Lucão fez muita falta. E o Leal faz falta em qualquer time também. Então eu acho que os dois são exatamente os jogadores que faltaram para que a seleção tivesse um rendimento melhor. Mas é a primeira semana, tem toda a lógica, toda a razão para dar a folga, para dar o descanso. Isso vai acontecer nas próximas semanas. Ainda bem que a gente ganhou 3 partidas, mas eu acho que os dois fizeram falta, Vanessa. Perfeito, Kaká. Daniel Zimmermann, o único grande jogador dos Estados Unidos que jogou ontem foi o Eric Scholte, que hoje é um dos melhores líberos do mundo. E tinha uma perguntinha aqui do Kleiber para você, Kaká. Ele está falando exatamente sobre os centrais. Você não acha que os bloqueios dos centrais ficou devendo? Bloqueio, e no caso do Flávio e do Otávio, ataque também, né? O Kleiber, eu até coloquei aqui, que bloqueio, outra vez, a gente ainda está atrás de muitas seleções. A gente viu a seleção cubana contra o Brasil, aquele saque é terrível, né? Terrível. E a gente teve muita dificuldade. A seleção polonesa e a seleção italiana, mesmo a seleção italiana sem os principais jogadores, está sacando demais, demais. Então o Brasil precisa chegar nesse nível de saque e nesse nível de bloqueio, que são os dois fundamentos que a gente ainda está atrás dos nossos principais adversários. A gente está com um rendimento muito semelhante a de 2022, muito instável. Quando o jogo entra, quando o adversário tem uma estratégia ofensiva previsível, a gente vai bem. Quando ele não tem uma estratégia previsível, a gente não acha a bola. E não pode ter essa diferença tão grande de um jogo de um adversário para o outro. Kaká, você falou sobre o saque. O Brasil tem feito aquele saque também que morre um pouquinho à frente do ponteiro, né? A gente viu o Bruninho usando esse tipo de saque, o Honorato também. Você gosta desse saque? Adoro, tem que ter essa variação, mas tem que ter essa variação a partir que o adversário não espere, né? Para causar surpresa. Não que seja um saque que o adversário sabe que vai cair na frente, sabe que vai cair atrás. E a gente tem, ainda falta essa habilidade a mais, né? Para a gente variar sem que o adversário possa se antecipar. É aí que eu acho que o Brasil pode crescer também. Kaká, você falou então sobre o Otávio e o Flávio, né? Que você achou que eles ficaram devendo um pouquinho de bola nessa primeira semana. Falou do saque do Brasil, do bloqueio. Mais alguma coisa te deixou um pouquinho incomodado? Cachopa e Adriano. Não gostei do Cachopa. Achei que o Cachopa já teve melhores momentos, né? Não foi tão útil quanto foi. Pode ser uma adaptação dele novamente voltando à seleção. É um craque de bola. Tenho certeza que ele vai se recuperar e vai jogar mais. Mas essa primeira semana ele não foi tão bem quanto foi o ano passado. E o Adriano, que para mim foi o que mais ficou devendo. Precisa crescer, precisa evoluir. Não pode sair de um jogo depois de ter feito apenas um ponto num set inteiro. E você falou, os dois não conseguiram aproveitar bem as oportunidades que receberam, né? E você falou aí sobre como o Renan Dalzotto está mudado, né? Mudou um pouquinho o estilo de comandar essa seleção brasileira, e a gente viu ele não fazendo mais aquelas trocas de líbero dentro do próprio jogo. Agora cada um ganha a sua oportunidade de jogar. Kaká, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que eu achei bem bacaninha. Deixa eu ver se eu acho, senão depois eu faço. Daqui a pouquinho eu faço. Vou procurar aqui. É a da Isadora. Ela fala assim: e se precisar de um ponteiro de ataque como o Douglas? Em Saquarema só temos Birigui e o Vacari. Seria o Adriano, né? Só que o Adriano não conseguiu desempenhar bem o seu papel. O problema é que o Douglas é um jogador completo, né, Isadora? O cara passa, o cara saca, bloqueia, ataca como ninguém. E é um dos melhores ponteiros que a gente já teve aí na história, sem dúvida. Mas não quer mais ir para a seleção, né? Fazer o quê? Não dá para a gente ir contra a vontade dele.
eu acho que a gente não tem um jogador como o Douglas, não. Vai fazer falta, e quem entrar vai entrar com uma característica diferente. Um jogador que é mais positivo no ataque, como pode ser o caso do Vacari. Não acredito que o Birigui dê conta de ser um dos 4 ponteiros. Pode ser um jogador mais de recepção, que é o caso do Rodriguinho. Então, agora, Douglas, pode esquecer. Não vou ter ninguém igual, não. Vamos falar um pouquinho dos líberos, Kaká, já que Mike e Thales tiveram chances iguais aí na etapa do Canadá. O que você achou do trabalho dos dois? Gostei mais do Thales. Gostei mais... ele teve um rendimento mais estável, né? E o Mike, ele mostra ainda alguma instabilidade. Quando ele não vai bem, principalmente na defesa, ele se desconcentra um pouquinho, se coloca um pouco de maneira equivocada. Então, eu acho que o Mike tem ainda a melhorar, mas o Thales é mais seguro, né? E consegue ter uma regularidade um pouco maior que o Mike. Eu acho que o Thales saiu à frente do Mike aí na briga. Kaká, para a gente fechar então a análise da seleção masculina, a gente fala tanto sobre cansaço, sobre dar descanso para os atletas. No Carelli está precisando de um descanso, porque ele emenda, né, clube, seleção, há quanto tempo que ele tem feito essas emendas, digamos assim, mais uma vez ele sendo aí a bola de segurança da seleção brasileira. E vale lembrar, passou por uma cirurgia de religamento do tendão de Aquiles. É uma das cirurgias mais difíceis de se recuperar no voleibol. Na temporada passada, isso, né? Que ele acabou se lesionando seriamente na Liga Italiana. E aí depois voltou, né, Vanessa? Voltou e não parou mais. Então o Lucarelli, eu acho que sim, precisa ver se ele quer também, né? Às vezes a gente acha que tem que dar e o jogador não quer. Mas seria uma ótima se o Leal voltasse e ele pudesse ter uma semana, pelo menos, de folga, só treinando. Mais alguma coisa a falar, Kaká Bizoc, da seleção masculina? Não, acho que está no bom caminho. Vamos torcer para que esse seja o ano das conquistas, né? Porque ficar perto dos grandes, a seleção está. Vamos ver se a gente conseguiu eliminar aquele gap que tinha para algumas das principais seleções, como Itália, Polônia, França. Vamos esperar as semanas correrem, Vanessa. Jorge Suíça, o Brasil ganhou medalha de ouro em Barcelona muito pela variação do saque. O Kaká tem propriedade para falar daquela seleção, porque ele participou daquela campanha de ouro olímpica, o Jota. O Douglas disse na live no YouTube, em uma live, que nem é só pelo dinheiro, é por calma, tranquilidade, saúde, dinheiro também, mas principalmente porque ele não tem um monte de hate, crítica todos os dias para responder. É cansativo mesmo. Se eu uma pobre coitada que eu fico cansada com a falta de educação das pessoas nos comentários, imagina eles, né, que atingem milhões de pessoas. Muito cansativo. Kaká Bizoc, sobre as outras seleções, do que você viu? O que você mais curtiu aí? Você falou muito do Japão, né? O Japão está invicto, veio já com a sua força máxima. Você comentou um pouquinho da Polônia, da Itália, dos Estados Unidos. Qual outra seleção você destacaria? Então, é muito difícil nessa primeira semana a gente traçar uma análise definitiva, né, Vanessa? Porque tem muita coisa, muitas peças-chave para inserir nessas seleções, e aí muda completamente, né? É a chegada do craque que faz o time jogar de outra forma. Acho que o Japão vem mostrando a evolução contínua, que já vem de uns 5 anos, né, que a gente está vendo o Japão crescer. Fez uma primeira semana ótima, com muita estabilidade, não teve grandes sustos. Vi a Argentina completa. O pessoal agora vai me Ela está criticar. sem o Conte ainda, né, Kaká? Está sem o seu craque, o Conte. Exato, está sem o Conte, e agora segura aí que vão meter a boca em mim. Eu não gostei do Bruno Lima. O Bruno Lima, na hora que precisou, ele não foi tão bem, não só no jogo contra o Brasil. O pouco que eu vi dos outros jogos da Argentina, o Bruno vai muito bem até um certo ponto. E depois ele para de rodar como ele estava rodando. E isso é que
tem atrapalhado a Argentina, né? A Argentina sai com 3 vitórias, só não venceu o Brasil, mas é um time que também está mostrando força. Se tiver o Bruno Lima jogando com mais consistência até o final do set, até o final do jogo, eu acho que é um time que vai incomodar e vai chegar entre os 4 se bobear. Gostei Mas você também da... acha que os Pode falar. ponteiros da Argentina estão no mesmo nível dos grandes ponteiros das outras seleções? Não estão, mas principalmente o Vicentinho, eu acho que vai chegar. O Palonsky é um ponteiro mediano, né? Mas, na minha opinião, ele não é o ponteiro que vai jogar. Eu acho que é Conte e Vicentinho. O Vicentinho é jovem, muito talentoso e está começando a compreender a forma de jogar do time argentino. E eu acho que a chance dele evoluir muito rapidamente vai trazer para a gente nas próximas semanas aí uma surpresa. Esse menino é muito bom de bola e vai se encaixar bem no time argentino. Mais alguma seleção, Kaká? Eslovênia, completando aí, os velhinhos da Eslovênia mostraram que novamente estão fortes. E estão com o time completo, né? Uma das poucas seleções a jogar com o time completo aí na Liga das Nações nessa primeira semana. O finalzinho já dessa geração, talvez, né? Talvez até Paris. Essa geração ainda jogue junta. Vai saber se chega em Paris, né? O que eles querem, né? Seria Pela primeira vez disputar os Jogos Olímpicos. Seria a primeira classificação deles aí para os Jogos Olímpicos, né? Eles que vêm fazendo um trabalho bem importante para estar entre os grandes. Kaká, antes da gente seguir, deixa eu só mostrar aqui uma novidade que chegou hoje na loja Saque Viagem. Olha só que legal. A camisa do Minas, versão Brasil, hein? Olha só a camisa do tricampeão. Versão Brasil, vou até me colocar inteira aqui, Kaká, vou te pedir licença, você tomar sua aguinha. Opa, minha câmera ficou ruim, mas olha só, gente, camisa do Minas, versão Brasil. Essa camisa está disponível já na loja Saque Viagem, essa aqui é a feminina do Minas, vem com pet, tá? Elas vêm com pet, aqui que eu estou mostrando não está com pet, mas elas vêm com pet aí do tricampeonato do Minas na Superliga Feminina oficial, o escudo é bordado, é lindíssimo, a malha estica pra caramba. É muito, muito bonita essa camisa do Gerdau Minas. E você só encontra essa camisa do Gerdau Minas aqui na loja Saque Viagem, edição especialíssima que eles fizeram para gente vender aí durante esse período de seleções. Bacaninha, né? loja.saqueviagem.com.br, você compra a camisa oficial, versão Brasil, do Minas. Muito legal.